capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E Davi então disse: Ficou alguém da casa de Saul com quem possa eu usar de misericórdia por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul que se chamava Ziba, ao qual chamaram para que viesse a Davi, e o rei lhe disse: És tu Ziba? E ele respondeu: Teu servo. E o rei disse: Não ficou ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da misericórdia de Deus? E Ziba respondeu ao rei: Ainda ficou um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei lhe disse: E esse onde está? E Ziba respondeu ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E enviou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, e Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se sobre o seu rosto e inclinou-se com reverência. E disse Davi: Mefibosete, e ele respondeu: Eis aqui teu servo. E lhe disse Davi: Não temas, porque eu, na verdade, usarei de misericórdia contigo por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E comerás sempre pão à minha mesa. E ele, inclinando-se, disse: Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tu, o que foi de Saul e de toda a sua casa, eu tenho dado ao filho de teu senhor. Tu, pois, trabalharás nas terras com os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha com que se manter. E Mefibosete, o filho de teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E respondeu Ziba ao rei: Conforme a tudo o que ordenou o rei, meu senhor, ao teu servo, assim fará o teu servo. E quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno que se chamava Mica, e toda a família da casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O capítulo 9 vai falar sobre a misericórdia de Deus com Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas. Era um filho que nasceu aleijado. E ele se tornou aleijado como um título para todos aqueles que viam nele que ele era neto do rei Saul. A identidade de Mefibosete foi uma identidade anulada, porque todos já olhavam para ele e diziam: esse é o filho do rei Saul. Esse é o neto do rei Saul, o filho de Jonatas. Porém, Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas auxiliou Davi não por acaso, porque em tudo Deus tem um propósito. O coração de Jonatas desejava ajudar Davi porque ele tinha um propósito e estava escrito. Jonatas, ao ter o filho, e esse filho, ele não ficou desamparado, porque o Senhor fez Davi lembrar-se de usar misericórdia para aqueles que eram de Jonatas. Então, por amor a Jonatas, ele queria entender se havia alguém para que ele pudesse usar de misericórdia. E Ziba, ele veio para servir a Davi.
Ziba foi honrado porque ele lembrou de Mefibosete, e Mefibosete se apresentou a Davi como filho de Jonatas, e Davi honrou Mefibosete, dizendo a ele que ele receberia todas as terras de Saul e também comeria sua mesa. Isso era a maior honra para qualquer pessoa, comer a mesa do rei. Davi, ele estava ali com o coração quebrantado, porque ele sabia que a luta dele não era contra o rei Saul, mas contra o mau espírito que habitava em Saul. Porque Saul, ele não desejava sair do trono, e muito menos entregar o trono a Davi. E diante disso, o nome de Deus, ele é glorificado, porque Davi, ele não se esqueceu da amizade que ele tinha com Jonatas. E ele sabia que deveria honrar a Jonatas através do amor que ele deu ao seu filho. E Davi ia crescendo, Davi, ele ia expandindo a glória de Deus. E ele, através da sua palavra, ele diz que Ziba, ele recolherá os frutos, porque a família de Ziba era muito grande, ele tinha 15 filhos e 20 servos, e ele precisava alimentar todos. E Davi, ele acolheu Ziba. O acolhimento que Davi, ele prestou para Ziba, para Mefibosete, foi um acolhimento de misericórdia. Misericórdia dele, misericórdia do Senhor, porque o Senhor, ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia que Davi não esqueceria daqueles que necessitavam, os necessitados. O Senhor é grandioso e poderoso. O Senhor, ele não escolhe ninguém em vão. O Senhor, ele sabe quem ele escolhe. O Senhor, ele seleciona porque ele olha para o coração. O homem, ele vê aparência, ele vê estatura, mas o Senhor, ele olha para dentro. Ele olha para aquilo que está dentro do coração do homem. E quando o Senhor encontra um coração quebrantado, um coração que entende que é pecador, mas que não ama o pecado, que quer fugir do pecado, que quer temer ao Senhor, amar o Senhor, que quer andar em retidão, que quer andar em graça, que quer andar em santidade. E o Senhor, ele preza por esses corações. Os escolhidos serão escolhidos por causa do coração, porque querem ouvir a palavra, querem estudar a palavra, querem compreender a palavra, querem conhecer a Deus, e nós só conseguimos conhecer a Deus quando nós lemos a sua palavra, quando entendemos o seu agir através da palavra, quando entendemos o seu mover através da palavra, porque somente a palavra é vida, somente a palavra produz vida. Que o Senhor abençoe as nossas vidas poderosamente. Que seja um dia abençoado e iluminado na presença do Senhor. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.